Olá, tudo bem com vocês? Dando continuidade às pautas formativas, eu, Luri, estou com as PCNPs Eliana e Denise e vamos apresentar o roteiro de estudos para as atividades escolares não presenciais, elaborados a partir do documento orientador. Propomos aqui apresentar e reforçar as orientações pedagógicas, orientar sobre os materiais que poderão ser utilizados e elaborar roteiros de estudos. Para isso, é importante conhecer os recursos disponíveis, como cadernos do aluno do primeiro bimestre, livros didáticos e paradidáticos, Aprender Sempre, a AP, roteiros de estudos impressos elaborados pelos professores. Há também os recursos digitais criados pelas escolas, como sites, blogs, grupos de WhatsApp, Facebook, YouTube, entre outros recursos, como Google Sala de Aula, videoaulas disponíveis no Currículo Mais e o Centro de Mídias. Para acompanhamento e mediação, o Centro de Mídias dispõe acesso pelo website, pelo aplicativo, pelo Facebook, YouTube e canais de TV aberta, como TV Educação, TV Univesp. O segundo momento, antes de iniciar um bom roteiro, é preciso planejar para desenvolver as habilidades do primeiro bimestre, focar na retomada das aprendizagens por meio da recuperação e do reforço, selecionar os recursos que serão utilizados, assim como avaliar, acompanhar e dar o feedback. É claro que as escolas e professores têm autonomia de prosseguir de acordo com o conhecimento dos seus estudantes, adequando à realidade de cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola. A seguir, a Eliana vai apresentar como elaborar um roteiro. Então, para nós elaborarmos um roteiro de atividade presencial, precisamos ter, claro, um cabeçalho da atividade, para as informações básicas de identificação facilitarem o processo de posterior avaliação do professor. Para isso, devemos ter a diretoria de ensino, a escola, o bimestre que estamos trabalhando, o início da atividade e o término, a disciplina, o nome do professor, o segmento, nome do aluno, número e ano e série do aluno. Para um bom roteiro, nós devemos desenvolver habilidades que possam ser recuperadas e reforçadas. Um roteiro deve ser feito no passo a passo, numa sequência didática. Como vemos aí no exemplo, nós temos aí o conteúdo, o tema do conteúdo, as competências, habilidades e os recursos que vão ser utilizados. E em cima, um espaço para colocar o número de aulas para essa atividade e a nota do professor. As habilidades não devem ser novas. É preciso retomar de onde paramos, para que possamos garantir as competências e habilidades mínimas do primeiro bimestre a serem trabalhadas e desenvolvidas nesse ensino de aprendizagem à distância. Também é necessário elencar os recursos a serem utilizados no desenvolvimento da aprendizagem do conteúdo. Outra maneira de trabalharmos nesse roteiro são as estratégias de leitura e a problematização. Proponha sempre uma atividade que aguce a curiosidade do aluno. Nesse exemplo, temos a pergunta, temos duas imagens que fazem uma relação para aguçar a curiosidade do aluno. A leitura de imagens ou de mídias ajuda a estimular um olhar crítico, explorar a leitura de diversos textos verbais e não verbais ou audiovisuais. Ajuda a estabelecer uma relação entre os conceitos estudados e as imagens apresentadas do cotidiano. Para uma reflexão nessa relação entre o enunciado, as figuras, os textos, as legendas, fazendo sentido dentro de todo esse contexto. A leitura escrita também é importante com diferentes gêneros textuais.
Textos, vídeos, leituras de imagem, entre outros, provocam reflexões e conhecimento. A lista de exercício para consolidar as aprendizagens, videozinhos curtos que o professor possa estar fazendo para explicar algum exercício, ou mesmo saiba mais para que o mesmo possa ter uma referência. Sugere-se também que os professores indiquem estratégias de leitura que contribuam para que os alunos compreendam melhor os textos, a partir de seus conhecimentos prévios. Outra coisa importante no roteiro é ter atividades complementares. As atividades complementares, elas preferencialmente propõem atividades para despertar o interesse desses estudantes, para que efetivamente realizem tarefas com melhor qualidade, aprofundando o conhecimento deles. Outra coisa importante são o banco de palavras. Disponibilizar um banco de palavras como dicionário é importante para situar o aluno em algumas palavras que possam deixar que o aluno faça a questão por não conhecê-la. Então, se você puder deixar o banco de palavras, o aluno facilita no conhecimento da aprendizagem. Agora nós vamos ter o processo de avaliação que a Denise vai apresentar para vocês. Olá, queridos professores. Quando o assunto é avaliação, é pertinente considerar diferentes instrumentos de avaliação para favorecer o acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes, incentivar seu comprometimento com a realização dessas atividades com qualidade. Essas atividades realizadas podem ser desenvolvidas digitalmente, por meio de vídeos, listas de exercícios, sínteses, textos, redações, resumos, enviados por e-mail, WhatsApp ou outros recursos. Caso haja estudantes que não possam acessar os recursos para a realização das suas atividades não presenciais, será essencial que não sejam prejudicados por isso, para que possam ter suas aprendizagens garantidas e avaliadas no retorno das atividades presenciais. Esses estudantes terão oportunidades de realizar atividades, receber aulas de recuperação e reforço e realizar avaliações a serem contabilizadas em suas notas. É importante que a equipe gestora da escola apoie os docentes para a realização das atividades avaliativas, bem como a prática dos registros em avaliação. Em relação ao feedback, é importante que os professores deem devolutivas para os alunos, para que identifiquem os avanços, as dificuldades no processo de aprendizagem. As devolutivas precisam ser específicas. Você pode indicar assim: você foi bem aqui por causa disso e daquilo outro, em vez de só colocar a palavra correto. Destacar o que o aluno evoluiu com relação ao passado dele. Percebi que agora você está conseguindo fazer. Isso vai estimular o seu aluno. E em que especificamente pode melhorar e incentivar os esforços adicionais para que todos os alunos avancem no processo de aprendizagem. No caso de listas de exercícios, por exemplo, os professores podem também disponibilizar vídeos ou documentos com a resolução comentada. É interessante também manter um plantão de dúvidas. O professor poderá disponibilizar um canal para tirar dúvidas e mediar as atividades. Por fim, proporcionar momentos de reflexões e interações com a equipe escolar sobre algumas questões, como, por exemplo, como serão elaboradas e enviadas os roteiros de atividades escolares? Quais são os meios mais efetivos para acessar os estudantes?
Como os professores poderão organizar o fluxo de trabalho? Lembre-se, os roteiros de estudo devem ser enviados conforme organização da escola. Assim, desejamos a todos um ótimo trabalho.